Estamos começando aqui o pós-jogo de Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, falar a verdade, estou com a mesma sensação que eu tive do clássico Flamengo-Fluminense. Essa aqui é a verdade. Para mim é exatamente a mesma sensação. O Flamengo não fez um bom jogo. O Flamengo teve muitas dificuldades para criar oportunidades e a bola parada do Flamengo salvou a equipe. É mais ou menos assim que pode se dizer. Foi assim contra o time do Fluminense e hoje também é assim. Se a gente for ver o jogo no total, o primeiro tempo, onde o Atlético deu muito mais trabalho ofensivamente ao time do Flamengo do que em relação ao segundo tempo. Se a gente for ver, a grande oportunidade do Atlético no segundo tempo é um erro do Flamengo na saída de bola com o Guilherme Varela. E foi a chance do Atlético no segundo tempo foi essa. E muito parecido com o que foi com o Fla-Flu. O Atlético, assim como o Fluminense, naquele dia conseguiram pressionar, incomodar muito o Flamengo no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, eles perderam o fôlego para poder percorrer muito campo, até porque quando você joga muito recuado, você precisa correr muito para poder chegar do outro lado. E o Atlético me pareceu, até por jogar na quinta-feira, me pareceu um pouco cansado no segundo tempo para poder percorrer esse campo. E a realidade é que a bola parada salvou o Flamengo. O Flamengo não conseguiu fazer um bom jogo. Assim como aconteceu no duelo contra o Fluminense, o Flamengo mais uma vez vai mal. Essa é a verdade, o Flamengo foi mal, porém eu já disse aqui várias e várias vezes e vou repetir assim toda vez que for possível. O Campeonato Brasileiro, nem sempre você vai jogar bem. Nem sempre você vai conseguir jogar bem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é regularidade. É mais ou menos assim. E o Flamengo conseguiu um resultado, a realidade, absurdo, que é vencer essa sequência de jogos que o Flamengo está conseguindo. Porque você pode falar assim, mas o Flamengo está jogando em casa, é a obrigação do Flamengo vencer. Sim, é a obrigação do Flamengo vencer toda vez que ele joga no Maracanã. Porém, a gente está vendo um Flamengo que tem muitos jogadores lesionados, jogadores que foram contratados e o Felipe Luiz ainda não está podendo utilizar. O Flamengo, por exemplo, a gente viu ali o Matias Vina jogando quase 85 minutos. Por quê? Porque o Flamengo não tinha um jogador para poder atuar na posição dele. E o Matias Vina conseguiu jogar mais ou menos 85 minutos e ele estava exausto. Essa que é a verdade. Os últimos 15 minutos de jogo do Matias Vina, ele tá muito cansado. A gente vê que ele tá cansado. As meias dele estão praticamente na canela dele. Por quê? Porque ele tá cansado. Mas o Flamengo não tinha muito o que fazer. E aí, no final, o Felipe Luiz fez o que tinha que fazer. Que era o quê? Colocar outro jogador que não fosse da posição, que era o Cleiton. Colocou ali pelo lado esquerdo e conseguiu segurar o Atlético. Ali, já que o Atlético começou a colocar um monte de atacantes. E assim, o sistema defensivo do Flamengo hoje... O Flamengo não tomou gol, mas o sistema defensivo do Flamengo hoje foi bem falho e muita gente hoje na parte defensiva não jogou tão bem assim. Acho que é um ponto de alerta, porém acredito eu que seja a exceção. Geralmente o sistema defensivo do Flamengo é muito seguro, como vem sendo, e eu diria que assim, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, eu ao menos achei que eles fizeram um bom jogo. Acho que Alan, Jorginho, Vina, Varela, na minha opinião, eles... tiveram alguns erros técnicos, algumas tomadas de decisões ruins. O Matias Vina, eu me lembro, por exemplo, do Matias Vina cabeceando a bola pro Rossi se enrolando, Rossi enrolado para sair de dentro do gol, Rossi com dificuldade para pegar a bola para chegar primeiro. Do outro lado, o Varela saindo jogando errado. Ok, o Varela salvou um gol do Flamengo, mas salvou por quê? Porque o Vina já tinha cabeceado errado antes, muito fraco pro Rossi perde o duelo, que é o que aconteceu muito durante esse jogo. Perde muitos duelos e nesse de perder duelos, o Atlético vai chegando. Então, assim, o sistema defensivo do Flamengo hoje, pra mim, foi bem falho, apesar de o Flamengo não ter tomado gol. Agora, falando do jogo, assim, dos momentos, do que foi. Bom, o jogo, mais ou menos assim. Logo aos 4 minutos de jogo, Logo aos 4 minutos de jogo, o Flamengo cria a primeira oportunidade dele. O Flamengo cria com um lançamento muito bom o lançamento do Léo Pereira. Ele consegue fazer um bom lançamento do Pedro. O Pedro consegue fazer um baita de um domínio, inclusive eu queria destacar isso. O Pedro conseguiu dominar algumas bolas durante o jogo, que o passe foi muito ruim, tá? O passe é mais longo e o Pedro mesmo assim consegue dominar a bola. E nessa que o Pedro consegue dominar a bola, ele consegue finalizar, o Everson consegue fazer a defesa. Aos 8 minutos,
temos o lance que eu mencionei, que é um dos lances que o Flamengo comete erros. Erros técnicos do time do Flamengo. O Vina recua mal, recua muito lento pro Rossi. O Rossi acaba dividindo com o Rony. Nessa que ele acaba dividindo com o Rony, ele perde o duelo com o Rony. O Rony é mais rápido, consegue ficar com a bola e o Rony consegue finalizar. Ele finaliza, o Varela consegue tirar a bola de cima da linha. Aquilo ali foi quase um gol do Varela, podemos considerar um gol, porque ele tirou o gol do Atlético Mineiro. Mas assim, vou repetir de novo, eu acho que a bola iria bater na trave. Depois eu vou até ver direitinho, mas eu acho que a bola, ao menos na minha opinião, acho que a bola ia na trave, tá? Aí, tipo assim, ó, o Varela consegue fazer o corte. Nessa que o Varela faz o corte, a bola fica com o time do Flamengo. Mas o time do Flamengo tava tão desfocado, principalmente no primeiro tempo, tão desfocado, que o jogador do Atlético, o Coelho, rouba a bola do jogador do Flamengo, não sei se é do Vina, rouba a bola, não sei se é do Vina ou do Bruno Henrique, rouba a bola e finaliza de fora da área, e o Rossi faz uma boa defesa. Isso foi por 8 minutos. O Atlético conseguiu, a partir daí, o quê? Pressionar o Flamengo, fechar os espaços por dentro. O Flamengo não conseguia criar muito por dentro, e pelos lados de campo o Flamengo não conseguia jogar pelos lados de campo. Isso foi algo que me impressionou negativamente no Flamengo no dia de hoje, tá? O Flamengo não conseguia jogar pelos lados de campo. O Atlético fez o Flamengo jogar muito por dentro e o Flamengo insistia em só jogar por dentro. E por dentro estava muito fechado, mas muito fechado. Então era mais ou menos assim: o Flamengo ou perdia o duelo físico no meio de campo ou errava passe. Acontecia exatamente isso. O Flamengo ou perdia o duelo físico ou errava passe. Toda vez que o Flamengo perdia o duelo ou errava o passe, o Atlético recuperava a bola com o Hulk, com o Rony, com o Coelho, com o Scarpa e puxava o contra-ataque rapidamente. E isso, e eu volto a citar aqui, que eu falei no intervalo. Desculpa. E volto a citar aqui. Porque você não quer, não? Se você não quiser, você fala. Então tá. Ok. Deixa eu levantar ali. O controle tá aqui, se você quiser. Ah, tá. Você ia falar, o controle tá aqui. Deixa eu desligar aqui a TV. Então, assim, o Flamengo insistia muito por dentro. O Atlético conseguia recuperar a bola. Toda vez que o Atlético recuperava a bola, puxava contra-ataque. E o Flamengo, com o Alan e com o Jorginho, não estavam conseguindo desarmar. Não estavam conseguindo recuperar, não estavam conseguindo ganhar duelos físicos com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles estavam passando como se fosse um vento pelos jogadores do Flamengo. E aí o Alan toma cartão amarelo com mais ou menos 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E ali só piorou ainda mais a situação. Por quê? Porque o Jorginho não é conhecido por ser um jogador bom na marcação. Muito pelo contrário. A força do Jorginho é o quê? Bola nos pés. Jorginho nunca foi um jogador físico, nunca foi um jogador de desarmar muito adversário, de dar carrinho. Você não vai ver o Jorginho fazendo isso. Você não vai ver. É a característica do jogador. E aí, o que aconteceu? Nós vimos o quê? O Alan com cartão amarelo. O Alan com cartão amarelo simplesmente não podia fazer falta, porque toda vez que o Atlético puxava contra-ataque, se ele fizesse falta, o que acontecia? Ele ia tomar o segundo cartão amarelo. Ele ia tomar o segundo cartão amarelo. Então, assim, o Flamengo se viu numa situação terrível. Os dois volantes, um não tem características de fazer falta, de segurar, de ganhar no físico, e o outro volante com o amarelo. Aí você olhava pelos lados de campo. O Vina claramente com mais dificuldade começando o jogo na marcação. Pior ainda porque o Atlético botou o Rony nas costas do Vina, tá? O Rony começou pela direita, então o Rony foi jogar nas costas do Vina. E do outro lado, o Coelho estava jogando nas costas de quem? Do Varela. O Scarpa e o outro companheiro dele estavam trocando de posição, mas quem estava jogando nas costas do Varela era o Coelho. Se eu tô falando o nome desse rapaz errado. Coelho. Thomas Coelho. Se eu tô falando o nome desse rapaz errado, me perdoe, Thomas Coelho. Porque tem o Coelho, eu fico com esse nome na cabeça. Coelho. Ele tava jogando nas costas do Varela. Então era mais ou menos assim. Eram os dois volantes do Flamengo que não conseguiam marcar e os laterais que não tinham força, velocidade para conseguir ganhar dos jogadores do Atlético Mineiro. Então, o Atlético, principalmente ali, depois dos 10 minutos até mais ou menos 35, mais ou menos isso, dos 10 minutos até os 35, o Flamengo perdia a bola e o Atlético puxava o contra-ataque. Se você vê
pela quantidade de vezes que o Atlético fez isso, ele até criou pouco. Ele até criou pouco pela quantidade de vezes. Porque muitos desses lances do Atlético não se resultaram sem quê? Em finalização. Então, muitos desses lances, o Atlético chega, mas não finaliza. O Flamengo consegue interceptar, o jogador do Atlético erra. Ou então, aí sim, o jogador do Atlético finaliza, o Rossi faz a defesa, que acontece mais ou menos, acho que ali no minuto 30. Acho que no minuto 30 tem um lance assim, incrível. Antes do minuto 30 tem um lance do Flamengo. O Bruno e o Pedro, porque o Pedro estava saindo mais de dentro da área para tentar ajudar o time do Flamengo, para não ficar lá dentro da área e não participar do jogo. O Pedro estava recuando um pouco mais e ele tabela com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chuta de fora da área, a bola passa por cima do gol. Aí aos 30 minutos acontece um lance que para mim assim, é sintomático do primeiro tempo do Flamengo. O jogador do Atlético pega a bola, vai passando pelos jogadores do Flamengo, toca, acho que pro Rony, o Rony devolve para ele e ele chuta de fora da área. O jogador que tocou primeiro, livre. Jogador que tocou para ele de volta, livre. Quem chutou da entrada da área, completamente livre. Sorte do Flamengo é que o chute foi para fora, porque se eu não tô errado, o Rossi nem pula na bola. O jogador tá na entrada da área. Na entrada da área, o jogador do Atlético tá na entrada da área, chuta e a bola vai para fora. Ainda bem que a bola foi para fora. Aí 3 minutos, 4 minutinhos depois tem o quê? O Coelho carrega a bola, vai carregando, vai passando pelo meio de campo do Flamengo como se não tivesse ninguém. Vai carregando a bola, carregando, leva entre o Léo Ortiz e o lateral direito do Flamengo, que é o Varela, carrega, vai passando por todo mundo, chuta, o Rossi faz a defesa. Isso aos 33. Aí, a partir do lance que acontece a não expulsão do Atlético, o Atlético aí sim fica um pouco mais na defesa e o Flamengo começa a ter um pouco mais, tenta pressionar um pouco mais o time do Atlético. Tem a cobrança de falta, a bola bate na barreira, acho que é isso que acontece. E a outra oportunidade do Flamengo antes de encerrar o primeiro tempo é o quê? A Arrascaeta faz o cruzamento, bola parada. A Arrascaeta faz o cruzamento, Ortiz cabeceia por cima do gol. Só que antes do primeiro tempo acabar, o que aconteceu? O Flamengo perdeu a bola lá no ataque. O Atlético deixou contra-ataque. 3 contra 3. O Ala era o jogador que estava atrás do jogador com a bola. O Ala não podia fazer falta. Para sorte do Flamengo, o Atlético se enrola e o Flamengo consegue recuperar a bola. Aquilo foi faltando 20 segundos para o primeiro tempo acabar. E o Flamengo quase toma um gol faltando 20 segundos para o primeiro tempo acabar. Então, assim, o Atlético conseguiu no primeiro tempo, muito intenso na marcação, pressionando o time do Flamengo, fazendo o Flamengo errar, mas é sempre bom destacar, o Atlético fez o Flamengo errar. Mas o Flamengo errou muito mais do que o Atlético fez. O que o Flamengo errou hoje, de Arrascaeta, para mim, é o grande exemplo de erros do Flamengo. Impressionante a quantidade de erro do De Arrascaeta no primeiro tempo. Foi um show de erros do De Arrascaeta, tomada de decisão, erros de passe, cruzamento incrível como o De Arrascaeta jogou mal o jogo de hoje. E assim, já é uma sequência, tá? Já é uma sequência de jogos ruins do De Arrascaeta, porque mostra o quê? O De Arrascaeta pode estar cansado. Pode estar cansado, o De Arrascaeta pode estar cansado. A sequência de jogos é enorme. 5 jogos seguidos. 5 jogos seguidos. Exatamente. Ele está começando todos os jogos. E não é qualquer jogos. Falar a verdade aqui, não é qualquer. É jogo contra o São Paulo, jogo contra o Fluminense, é jogo contra o Bragantino, é jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Santos. Então, assim, não é qualquer jogo, entendeu? Não é qualquer jogo. Uns times melhores que outros, sim, uns times melhores que outros. Mas times, em sua maioria, times intensos na marcação. Times que colocam muitos jogadores atrás. Igual a Maíra citou. 3ª vez pós-Copa do Mundo de Clubes que o Flamengo enfrenta um time. E esse time joga com uma linha de 3 zagueiros. Atlético, Fluminense, São Paulo. Os 3 jogos foi no Maracanã. Os 3 jogos no Maracanã, os 3 jogos com o adversário jogando com uma linha de 3 zagueiros. Por que o Atlético deu muito trabalho pro Flamengo no primeiro tempo? Porque o Atlético tinha velocidade. Um ponto que o São Paulo não tinha, um ponto que o Fluminense se tinha era só com o jogador que era o Canópio. O Atlético tinha velocidade no ataque. Sabe qual é a realidade? O Flamengo deu sorte no primeiro tempo de não ter tomado gol, tá? Cara, obrigada. Eu ia comentar exatamente isso no intervalo, esqueci. E aí, quando termina o primeiro tempo, sabe aquela história sabe igual do lutador que ele tá ali no ringue e ele tá sendo... Estão batendo nele sem parar, batendo. E aí você tá assim, e você olha, você tá torcendo pra ele e você fala assim, tem que terminar o tempo. O tempo tem que terminar. Foi mais ou menos o primeiro tempo. Ali, mais ou menos pro minuto
28, 32, sem brincadeira. Tem uma foto no meio de campo que eu parei e fiquei pensando assim, ó, cara, a melhor coisa que pode acontecer pro Flamengo no primeiro tempo é acabar o primeiro tempo. Porque o Flamengo não conseguia marcar. O Flamengo não conseguia marcar o time do Atlético Mineiro no meio de campo. Não conseguia marcar. Era um negócio assim impressionante. Poucas vezes nesse Campeonato Brasileiro eu vi o meio de campo do Flamengo. Colocou aqui? Não deu tempo mais. Poucas vezes nesse Campeonato Brasileiro eu vi um Flamengo tão frágil na marcação no meio de campo como no jogo de hoje. E aí, de novo, a mesma história do De Arrascaeta, a gente pode falar do Jorginho. Pode ser o quê? Cansaço. Pode ser a sequência de jogos. Então, por isso que a gente cita aqui. O Flamengo precisa ter jogadores para poder substituir, porque esses jogadores provavelmente estão cansados. Essa que é a verdade. Aí, né, termina o primeiro tempo. Pontos do primeiro tempo que eu quero falar. Ó, gente, depois da Mariana comentar aqui a análise dela do jogo, eu vou passar para os comentários, tá? Deixa eu continuar aqui. Um ponto que eu quero dizer do primeiro tempo. Acho que o segundo tempo até o sistema defensivo deu uma melhorada. Primeiro tempo, sistema defensivo perdido. O primeiro tempo, o sistema defensivo do Flamengo estava completamente perdido. Foi um negócio assim, impressionante. Vina errando, Rossi errando, Varela errando, até o Ortiz teve um lance que ele vacilou. Então, assim, só você ver o último. Tem um lance aí no segundo tempo que tá de novo o Rossi na dúvida. O que acontece? Lá vem o Léo Pereira que consegue tirar mais ou menos, mas consegue tirar. Por quê? Porque essa dúvida, essa incerteza se vai ou não vai, estava deixando o time do Flamengo numa situação difícil. Principalmente nessas bolas longas do Atlético Mineiro. Então, assim, sistema defensivo do Flamengo no primeiro tempo, muito perdido, batendo cabeça. Segundo ponto, muitos erros de passe. Não dá para o Flamengo errar tanto passes num jogo como o Flamengo errou hoje. Principalmente contra um time que tinha velocidade. O Atlético Mineiro é um time que tem muita velocidade. O jogo da Copa do Brasil vai estar aí. O Atlético Mineiro é um time que tem muita velocidade e o Flamengo não conseguia não errar tanto passe. Errava muito passe, o Atlético conseguia ficar com a posse da bola, recuperava e contra-ataque nas costas do lateral direito, no lateral esquerdo, tentando ser na zaga do Flamengo. Não dá pra errar tanto assim, entendeu? Não dá pra errar tanto assim. Outra coisa, e aí, ponto. Marcação frouxa do meio de campo. Cara, a marcação do meio campo do Flamengo, pra mim, foi meio assustadora no primeiro tempo. Pra mim, a marcação do meio de campo do Flamengo foi bem assustadora. Sendo bem sincera, eu não gostei nem um pouco da marcação do Flamengo no meio de campo. Aí, indo pro segundo tempo, a gente vai pro segundo tempo. E o segundo tempo é curioso, porque é por isso que eu volto a citar. Esse jogo me lembra muito o jogo do Fluminense. Por quê? Porque quando aconteceu no jogo contra o Fluminense, parece que o garro do Atlético, assim como o do Fluminense, diminuiu no segundo tempo. Se você for ver, a primeira oportunidade do segundo tempo, ou ao menos aqui nas minhas estatísticas, tá? É sempre bom deixar claro, aqui pelo menos nas minhas estatísticas. Nas minhas anotações, melhor dizendo assim, sabe qual foi a primeira finalização do segundo tempo? Assim, finalização que levou perigo, tá, gente? Não é finalização bloqueada, não. Aos 26. E é uma finalização meio bloqueada, que é o quê? O Luiz Araújo chuta de fora da área, a bola desvia e o Everson faz a defesa. Nesse lance aqui, o Flamengo já tinha feito substituição. O Everton Araújo tinha entrado no intervalo. Muito boa a substituição do Felipe Luiz. A gente pediu no intervalo. O Felipe Luiz trocou e melhorou. Melhorou o meio de campo do Flamengo com a entrada do Everton Araújo. Tá? O Flamengo perdeu menos a bola e ficou mais compacto no meio de campo. Tá? Everton Araújo entrou muito bem. Bom citar aqui. O Luiz Araújo. A segunda troca do Flamengo é o Luiz Araújo de quem? Entrou o Luiz Araújo e o Wallace. Bom, a entrada do Wallace e o Luiz Araújo melhoraram um pouco o Flamengo, principalmente a entrada do Wallace. Pra mim, o Flamengo melhorou com a entrada deles, porque é mais ou menos, a troca é mais ou menos ali no minuto 20, mais ou menos. E pra mim, o Flamengo melhorou. O Flamengo ficou mais presente, eu acho mais intenso, mais pernas pra correr, entendeu? Mais pernas pra poder incomodar o time do Atlético. Não, os jogadores não tá, cada um no seu lugar. Pra mim, o time do Flamengo tava no segundo tempo muito parado no meio de campo. Tava muita gente parada no centro do meio de campo e pouca gente pelo lado de campo, entendeu? E mais ou menos a troca do Felipe Luiz, colocando o Wallace no lugar do Arrascaeta, você tira um jogador como o Arrascaeta que fica muito no centro, parado ali, se movimentando naquele setor, e o Wallace vai para um lado, vai para o outro, vai... Tanto que a falta do Wallace é o quê? Pela esquerda. Pois é, o gol do Flamengo acontece numa falta no Wallace, não. Exatamente. Pela esquerda. Aí depois você vê o quê? Já o Wallace pela direita. Então, por isso que eu falo, a entrada do Wallace, especialmente do Wallace, melhorou o time do Flamengo exatamente porque o Flamengo ficou um time de mais de movimentação. Porque, como eu falei, o Flamengo tava muito parado, gente.
Você pega ali os 20 e poucos minutos, tá o Flamengo parado. Tá todo mundo por dentro e pouca gente pelos lados de campo. Não tinha jogador. A Maiara vai ver os melhores momentos aí. Não tinha gente jogando pelo lado de campo. O Varela e o Vina não estavam subindo. Eles não conseguiam subir. Nessa que eles não conseguiam subir, o Flamengo só jogava por dentro. Então, assim, não dá só pra jogar por dentro. Tem que jogar pelos lados de campo também. O Flamengo não conseguiu abrir o jogo com o time contra o time do Atlético Mineiro. Aí vem a falta que eu menciono. O Alacian já se movimentando muito mais do que o de Arrascaeta, até porque ele tinha entrado no intervalo. O Alacian... entrou no segundo tempo. Desculpa, entrou no segundo tempo. O Alacian sofre a falta lateral. O Luiz Araújo cobra muito bem, tá? Luiz Araújo, olha isso. Pô, a zaga do Flamengo hoje... Sistema defensivo em especial do Flamengo. Não, a zaga não, tá? Eu não acho que os zagueiros não. Também não. Zagueiros não. Quero citar esse lance que eu tô pensando. Não é os zagueiros, não. É os dois laterais. E o Rossi. O Rossi e os volantes do Flamengo. Não gostei nem do Allen, nem do Jorginho, tá? Quero deixar bem claro aqui. Então, a gente não tem opinião. Exatamente. Nós, então, tudo bem, não compartilhamos da mesma opinião, então. E aí, o Luiz Araújo faz uma cobrança fantástica, tá? Fantástica. Tirando, a bola vai saindo dos jogadores do Atlético. Nessa que a bola vai saindo dos jogadores do Atlético. Por exemplo, essa finalização do Bruno Henrique, que é... O jogador corta, não entra na minha estatística, entendeu? Porque a bola não vai no gol. É mais ou menos, aí no gol não entra na minha anotação. E aí o que acontece? Cara, o cruzamento fantástico, a cabeçada do Léo Ortiz é... Maravilhoso. Cara, é uma porrada. Essa que é a verdade. É uma cabeçada, assim, incrível. Sabe aquela cabeçada que todo zagueiro, o atacante quer cabecear pra fazer o gol? É mais ou menos isso. A cabeçada do Léo Ortiz é um negócio... E a bola nem vai tanto no canto, tá? A bola... Deixa eu ver quem foi o jogador do Atlético. Acho que foi o Igor. Não, a Biel. Biel que finaliza, tá? E a bola nem vai tanto assim no canto, tá? A bola nem vai no canto tanto assim. E, melhor dizendo, a bola não vai no canto. Só que ela é tão forte a cabeçada do Léo Ortiz que a bola acaba entrando. E aí o Flamengo consegue marcar... E aí o que acontece? Flamengo, na mesma hora praticamente, o Filipe Luiz tira, o Pedro coloca o Juninho exatamente para tentar ganhar velocidade física para poder marcar. Foi um jogador mais descansado. Exatamente. E sinceramente, ele fez certo na minha opinião. E aí o Atlético não consegue criar. O Atlético vai começando a mudar esquema, botando um monte de atacante, mas o Atlético não vai conseguindo criar, ele não consegue criar mesmo. Como é que o Atlético cria? Um erro do Flamengo. Varela sai jogando completamente errado. Passa muito forte pro Bruno Henrique. Pois sai jogando mal. O Atlético recupera a bola praticamente na entrada da área do Flamengo. O jogador do Atlético, acho que é o Scarpa, passa pro Biel. O Biel finaliza e o Rossi defende. Pois é. É a melhor oportunidade do Atlético no segundo tempo. É a melhor oportunidade do Atlético no segundo tempo. É o quê? Um erro do Flamengo. É bom destacar. A gente fala da questão do Rossi, em alguns momentos tinha que ter sido... Sabe, deu mole. Teve um momento, aquela hora que a bola bateu no travessão. Exatamente. Aquele lance que o Vina recua a bola pra ele e ele não consegue ficar com a bola parece que fica debaixo do corpo dele. Tem o lance que o Léo tira, que ele demora a sair do gol. Mas é bom destacar também que o Rossi fez algumas defesas boas no jogo, entendeu? Eu diria até que o Rossi fez mais defesa do que o Everson. Eu acho. E a última chance do Flamengo do jogo aos 45, o Léo Pereira cobra a falta e a bola vai pra fora. O Flamengo teve umas 3, 4 chances de cobrar uma falta ali na entrada e o Flamengo não conseguiu fazer nada. Então, assim, não, a melhor foi a do Léo Pereira. Um ponto que eu quero destacar muito desse segundo tempo é a bola parada salvou o Flamengo novamente. Salvou o Flamengo no sentido de levar 3 pontos. Salvou o Flamengo para levar os 3 pontos para casa. Mas o Flamengo, há um ponto de alerta. Não tem mais o Wesley. Varela agora vai começar a ser um pouco titular, enquanto o Emerson não tá 100% fisicamente. O Varela não vai à linha de fundo. O Flamengo hoje não tinha lateral para ir para a linha de fundo. O Vina, eu ainda dou um desconto por conta da sequência de tempo que o Vina, né, não jogava praticamente 90 minutos. E claramente ele tinha que voltar porque o Rony estava jogando nas costas dele. Então, assim, preocupante, tá? O Varela precisa ir à linha de fundo. O Flamengo só jogou Tem que dar amplitude pelo lado direito. Exatamente. O Flamengo não tinha amplitude, porque o Plata canhoto leva pra onde? Pro centro. Bruno Henrique, destro, leva pra onde? Pro dentro. Então quem vai dar amplitude? Os laterais. O Varela não deu. O Vina não deu amplitude. Então, assim, ponto de alerta pro time do Flamengo. Precisa dar amplitude. E a bola parada salvou o Flamengo. Mais uma vez, deu pontos pro Flamengo. Bola parada contra o Fluminense.
Bola parada. Gol do Pedro. Gol do Pedro, bola parada contra o Bragantino, gol do Léo Pereira, bola parada hoje contra o Atlético, gol do Léo Ortiz. Dos últimos 4 gols do Flamengo, 3 gols. E eu quero deixar um ponto aqui, dizer um ponto aqui. Eu questionei muito o Flamengo contratou o Rodrigo Caio, quando contratou o Rodrigo Caio, pensando na comissão técnica, que pra mim não fazia sentido. Bom, estou feliz que eu estava errada, tá? Quero deixar bem claro que estou feliz que eu estava errada e o que parece realmente a bola parada com o Rodrigo Caio comandando a bola parada, o Flamengo melhorou absurdamente, tá? A bola parada do Flamengo, depois que o Rodrigo Caio chegou, melhorou demais. Então, crédito para Felipe Luiz e crédito para Rodrigo Caio. Quero destacar aqui, porque na época eu critiquei, agora eu tô aqui deixando claro que foi muito bem, que o Flamengo tá muito bem no quesito. Pois é, vamos para os comentários aqui, antes da minha análise. Quer que eu leia os comentários? Pode ser. Bom, vou ler aqui um pouco os comentários, já que você narrou, respira um pouco aí. Cadê aqui, ó? Onde a gente parou? Aqui. Everton Araújo entrou, o Manuel falou no intervalo. Leonardo Pinheiro falou, vai falar que pode mudar de ideia? Não entendi. Também não. O Leonardo botou, empate a derrota, Palmeiras vai ter menos pontos perdidos, o time tem que acordar. Na verdade, Leonardo, na hora do intervalo eu fui buscar exatamente isso. Ele tá certo. Eu tava buscando isso. Se o Flamengo tivesse empatado, o Palmeiras e o Flamengo teria um jogo a menos, mas o Palmeiras teria 2 jogos a menos. Se o Palmeiras vencesse esses 2 jogos a menos, ficaria na liderança. Exatamente. O Isaac Jair botou durante o jogo, se o Flamengo não fizer pelo menos um gol, mas perder a chance de ficar com 2 pontos acima do Cruzeiro. O Manuel botou gol, o Léo Ortiz, o Leonardo também comemorou gol, mais uma vez recorrendo aos zagueiros, exatamente. O Kleber botou muita força e garra do Flamengo. Leonardo botou sem Pedro e Wallace no próximo jogo, não dá para brincar contra o Ceará. Com certeza, Leonardo, o jogo vai ser muito difícil por lá, tá? Muito difícil. E o Flamengo tá sem Pedro e Wallace. Exatamente. O Leonardo botou Pedro neste jogo teve um pouco mais de participação com a bola, com certeza, mas muito porque o Pedro recuou muitas vezes para poder participar do jogo, tá? O Pedro, dentro do setor ofensivo de que começou a partir do Pedro, foi o melhor. Disparado o melhor jogador do setor ofensivo. Também acho. O Isaac já disse, o Alacian tomou o cartão amarelo porque comemorou o gol de forma muito efusiva. Eu imaginei que fosse exatamente por isso. Tá brincando. Eu imaginei que sabe o quê? Provocação. Entendeu? Ele tava se desentendendo com o Hulk antes, na falta. Imagino que provavelmente seja isso. Seria bom, Pois é, Leonardo Pinheiro botou, só quero que esse jogo horroroso acabe logo. Realmente, Leonardo, o jogo não foi bom mesmo, não. Principalmente pro lado do Flamengo. Manuel falou, obviamente o resultado nos agrada muito. Muito claro. Manuel Rocha falou, é líder. É verdade, Manuel. Raira botou ufa e botou a dizer, respira. Nem me fala, gente. Olha, quando o árbitro acabou o jogo, eu tava respirando fundo aqui. O Abraham botou, jogo extremamente preocupante. Abraham, não dá nessa sequência de jogos achar que o Flamengo vai jogar bem todo jogo. Isso que eu falo, não dá pra jogar bem todos os jogos, ainda mais com sequência de jogos. Você tem que poder mudar o time. Exatamente, é isso. Não dá pra mudar muito o time. Esse que é o problema. Se o Flamengo tivesse mais elenco, provavelmente o Felipe Luiz hoje colocaria mais opções, mais opções. Hoje, provavelmente, o Felipe Luiz ia mudar o time. O Leonardo botou, Pinheiro, tenso é entender porque o time não conseguiu jogar apesar do resultado. Gente, porque o time tá jogando uma sequência de jogos muito grande. É mais ou menos isso. O Manuel botou, o time precisa criar mais. Concordo, Manuel. O time precisa criar mais, principalmente jogando no Maracanã. Se espera-se muito mais ofensivamente do Flamengo no Maracanã. O Manuel botou, quando o Everton Araújo entrou, a marcação melhorou consideravelmente. Exatamente, Manuel. Com certeza, a entrada do Everton Araújo, é só você ver a quantidade de ataques do Atlético no primeiro tempo em comparação ao segundo tempo. A diferença do Everton Araújo pro Ala hoje foi uma enormidade. Essa é a verdade. E a gente falando até da parte física. O Everton ganha um duelo físico no meio de campo, quando o Atlético puxa um contra-ataque, eu falei, caralho, Everton, muito bem. Vai lá, Mayara. Bom, vamos lá rapidamente aqui para a análise. Daqui a pouco o Felipe Luiz vai dar entrevista. Vamos lá, vamos começar aqui a comentar umas coisas que eu até anotei aqui. Assim, a vitória do Flamengo hoje vai nos trazer, como o seguidor mesmo falou, quem foi que falou? Não me lembro quem que falou. Ufa, né? Porque, acho que foi o Rainer. O Rainer. Porque assim... Acho que o Felipe vai começar a falar agora. Deixa eu ver. Vai? Então, segura aí. Então, segura. Vamos ver se o Felipe vai começar a falar agora ou não. Não, pode continuar. Tá, então vamos lá. Porque assim, o gol
do Léo Ortiz muda muito a nossa visão em algumas coisas. Porque se o jogo tivesse acabado 0-0, é claro que tem gente que, obviamente, vai olhar além do resultado, mas a gente sabe também que vai ter gente que vai olhar muito com o resultado. Porque, assim, o Flamengo é um jogo difícil, porque o Atlético Mineiro fez esse jogo ser muito difícil. É bom destacar, na minha opinião, o Atlético jogou bem e o Flamengo não jogou bem. Também. Entrando, obviamente, na questão do estratégia de jogo. Para mim, a estratégia de jogo do Atlético Mineiro deu mais certo que a do Flamengo. E eu diria nos 90 minutos, mais especialmente no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, eu não sei se o time do Atlético estava um pouco mais cansado, ou se com as mudanças que o Cuca fez, o Atlético Mineiro perdeu um pouco de força ofensiva. E olha que colocou mais atacantes, mas eu achei que o Flamengo melhorou estava melhor no segundo tempo que no primeiro tempo. Mas assim, quando eu digo muda, a questão do gol muda. Porque assim, muita gente vai observar que o Atlético veio com algumas mudanças no time titular. O Natanael estava no banco de reservas, o Lianco hoje não estava jogando de titular. Por exemplo, o Dudu não estava, mas eu acho que é questão de suspensão. Sim, suspensão. E aí, por exemplo, o Scarpa hoje estava jogando de ala pela esquerda. Não sei como é que vai ser a questão no jogo da Copa do Brasil. Mas, por que eu tô falando isso? O Atlético Mineiro veio com algumas mudanças, mas assim, veio com um time bem mais para titular do que eu acreditava. Achei que o Atlético vinha com um time mais misto reserva. Vem com o time titular. Mas veio praticamente com o seu time titular. Quem não jogou tava suspenso, tava... mas assim, o Atlético ainda tinha algumas mudanças e o Flamengo tava jogando praticamente com o seu melhor time que tinha disponível e o Atlético jogou de igual para igual com o Flamengo. E aí realmente preocupa, porque o Flamengo jogou no Maracanã. O Flamengo se olhar a escalação, na minha visão, o time do Flamengo era melhor que o Atlético Mineiro. E olha que individualmente o Atlético Mineiro tem jogadores muito bons, na minha visão. Só que assim, o gol do Léo Ortiz muda muito, porque assim, a gente podia estar aqui agora lamentando demais esse 1-0-0. Jogou no Maracanã, jogo em que o Flamengo, né, jogando com o seu time principal, pensando que na Copa do Brasil, creio eu que o Flamengo não deve jogar com o seu time titular, todo titular. E o Flamengo não fez um jogo bom. Na verdade, o Flamengo, não vou falar que foi um jogo ruim, porque eu achei que o jogo contra o São Paulo foi pior. Mas assim, até porque eu acho que hoje o Atlético Mineiro é um time melhor que o São Paulo. Mas assim, ainda mais se você pensar que o time do Atlético Mineiro, pra mim, tinha individualmente jogadores melhores que aquele time do São Paulo que enfrentou o Flamengo no Maracanã. Mas o Flamengo não fez um bom jogo. O Flamengo teve dificuldades muito claras para criar chance de gol. Muitas vezes o Pedro estava saindo da área para receber a bola. O Pedro receber a bola pelo lado para tentar criar alguma coisa. Eu lembro que ele tentou uma finalização ali pelo lado. Teve outro lance que ele vai pro lado, tenta fazer o cruzamento. Então assim, a bola não chegou tanto assim no Pedro, na área pro Pedro conseguir fazer o gol. E aí eu concordo com a Mariana, o time do Flamengo jogando muito pelo centro, muito pelo meio. Tinha que jogar mais pelos lados de campo. O Vina não conseguiu chegar tanto à linha de fundo, mas também você pode pensar duas questões aí. O Vina também pode não ter conseguido chegar muito à linha de fundo. Porque o Atlético Mineiro estava incomodando demais o Flamengo no ataque. E aí o Flamengo defensivamente estava tendo dificuldade, então ele meio que ficou um pouco mais por questões de contra-ataque, transição ofensiva rápida do time do Atlético Mineiro. Mas também porque o Atlético Mineiro tinha o Rony ali, que se ele fosse pro ataque e demorasse a voltar, o Rony teria muito espaço para jogar ali pelo lado esquerdo. Então o Vina não subiu tantas vezes como eu gostaria que tivesse subido pro ataque. Porque ele chega bem na linha de fundo, ele vai bem ali quando chega perto da área. Do outro lado, gente, o Flamengo não tinha amplitude pelo lado direito, impressionante. O Gonzalo mesmo, fosse o Gonzalo Plata, fosse o Luiz Araújo, obviamente, por serem canhotos, eles puxam a bola mais pro meio. Cara, o Varela, assim, a gente não tava dando amplitude praticamente nada no lado direito. E o Flamengo jogando muito pelo centro. Isso, obviamente, estava favorecendo o time do Atlético Mineiro, por questões óbvias. Se você não abre o campo, não começa a jogar pelos lados, obviamente o adversário vai colocar muitos jogadores pelo centro, e era isso que estava acontecendo. Então, assim, o Flamengo com muita dificuldade, assim, na minha opinião, o gol do Léo Ortiz muda muito a nossa visão da partida. Porque se o Flamengo empata esse jogo, a gente iria estar falando que a partida do Flamengo teria sido pior do que a gente acha que foi. É a mesma história do jogo contra o Fluminense. Pois é, que assim, contra o Fluminense pra mim foi bem pior. Pra mim foi pior.
Você acha que contra o Pra Fluminense mim foi pior. Pra mim o jogo do Fluminense foi bem pior. Pior do que contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. O do Fluminense foi horroroso. Aquele jogo horroroso. Entendi. O jogo horroroso ou o Flamengo horroroso? Jogo e Flamengo. O Flamengo teve uma atuação horrorosa e a partida Então você foi acha que o Flamengo horrorosa. hoje foi melhor? Com certeza. Sim. Entendeu? E assim, o Flamengo ainda conseguiu algumas chances, mas eu acho que hoje faltou as chances claras. As chances claras, que o jogador perde, o jogador chuta o gol, aí o goleiro faz uma defesaça, ou então ele chuta pra fora e a gente lamenta. Eu tava comentando, por exemplo, que da questão do Flamengo ter feito gol e ter vencido, e assim, dá pra você destacar que a importância da bola parada do Flamengo, mais uma vez do Luiz Araújo sendo muito fundamental numa bola parada do Flamengo, nesse caso hoje numa cobrança de falta, assim, uma cobrança de falta muito bem feita, impressionante a qualidade da cobrança de falta do Luiz Araújo hoje, e assim, ele é um jogador que, mesmo quando não joga bem, é um jogador que normalmente está participando de gols do Flamengo, seja marcando gol, seja dando passe para gol, e hoje mais uma vez entrou no segundo tempo e foi fundamental nessa cobrança de falta do Flamengo. Assim como, né, os zagueiros do Flamengo estão fazendo diferença, né? O Léo Pereira marcou gol no último jogo contra o Bragantino e hoje o Léo Ortiz marca mais um gol pro Flamengo. Naquele jogo o Léo Pereira empatou a partida, depois o Flamengo virou e hoje o Flamengo vence com o gol do Léo Ortiz. Então assim, os zagueiros do Flamengo estão sendo muito importantes, muito fundamentais pro Flamengo conseguir chegar às vitórias. Então é bom destacar isso. Os zagueiros do Flamengo, além de estar jogando muito defensivamente, estão sendo fundamentais no ataque. Hoje é bom destacar que o Vina jogou quase 90 minutos, né? Quase 90 minutos o Vina jogou hoje. Saiu já ali na reta final, acho que ele já mais ou menos 41 minutos e pouco. Jogou quase 90 minutos. Isso para o Flamengo é uma ótima notícia, porque a gente sabe da qualidade do Vina. E hoje, obviamente, pela questão do Flamengo, né, o Alexandre e o Ayrton Lucas ainda estão machucados, o Wesley saiu, o Emerson Royal ainda não estava disponível para o jogo de hoje, então foi importante o Vina jogar e que bom que ele conseguiu jogar tantos minutos. Tomara que, né, consiga ter essa sequência jogando um bom tempo de jogo e ficando bem fisicamente. Então, assim, importante para o Flamengo, importante para o Vina. É mais uma opção para o elenco do Flamengo, fundamental. A atuação do Jorginho, por exemplo, eu gostei muito da atuação do Jorginho quando ele teve a bola aos pés. Eu achei que ele participou muito bem, acertou ótimos passes entre linhas, lançamentos. Ele conseguiu o lance, por exemplo, que o Gonzalo Plata sofre a falta, que o Flamengo, né, poderia ter sido expulso, o jogador do Atlético Mineiro poderia ter sido expulso. O lançamento é do Jorginho. Eu achei que o Jorginho no primeiro tempo foi muito bem quando teve a bola, mas sem a bola na marcação não foi bem, assim como o Alan. Eu acho que os dois não foram bem na marcação. No segundo tempo eu achei que o Jorginho seguiu muito bem quando teve a posse da bola e melhorou defensivamente ao lado do Everton Araújo. É bom destacar isso. Eu acho que o Everton Araújo foi muito importante para o Flamengo, muito importante ali para o meio campo do Flamengo começar a ganhar mais vezes a posse da bola ali no meio de campo e não deixar, por exemplo, o Atlético Mineiro conseguir puxar rapidamente contra-ataque, transições ofensivas. Então achei que o Everton Araújo entrou bem e ajudou, obviamente, o Jorginho ali na marcação ali do Flamengo no meio de campo. Outra coisa a destacar é o Arrascaeta, mais uma vez jogou mal, na minha opinião. Já não tinha jogado bem nessas últimas partidas e hoje, na minha opinião, novamente jogou mal. E assim, dá para até entender numa questão, o Flamengo tá vendo uma sequência de jogos grande e o Flamengo não tem um substituto pro Arrascaeta. Quem entra no lugar dele não é um meia atacante, um meia criativo, é um atacante. Hoje quem entrou no lugar dele foi quem? O Alcian. Então muda totalmente as características e ele tá jogando o quê? Essa sequência desses 5 jogos que o Flamengo jogou, ele começou os 5 jogos de titular. Então assim, além de ser fundamental pro Flamengo contratar mais jogador, mais um meio atacante ali para disputar a posição com o Arrascaeta, até mesmo para dar um descanso pro Arrascaeta, né, não tá tão desgastado, porque ele não vou dizer que tá dando para você ver que ele tá cansado, mas você claramente vê que, obviamente, o jogador, quando tá jogando muitas partidas em sequência, obviamente tende ao desempenho dele não ser tão bom quanto se ele estivesse jogando 2 partidas e descansa ou entra só no segundo tempo. Então assim, o Flamengo precisa mesmo contratar
um meio atacante, aí entra numa questão. Não sei quando o Saul vai começar a jogar no time do Flamengo, mas assim, se o Flamengo não demorar tanto para contratar o Carrascal, o Felipe Luiz, uma boa ideia é colocar o Saul na posição do Arrascaeta. Se o Flamengo não contratar logo o Carrascal, acho que assim, o Saul estando bem já fisicamente, podendo jogar, é Saul no lugar do Arrascaeta ali para disputar a posição com o Arrascaeta. Se o Flamengo contratar um meio atacante ou não, ou se contratar o Carrascal, não sei. Mas assim, se demorar para contratar o Carrascal, o Saul, quando estiver em forma, tem que jogar ali na posição do Arrascaeta, disputar a posição com o Arrascaeta, até pro Arrascaeta descansar e o Flamengo conseguir ter um meia atacante ali. É isso. Alguns pontos que eu quero destacar aqui da entrevista do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não quis falar, por exemplo, se vai ou não poupar para o duelo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Ele não quis falar. Ele disse que vai começar a pensar sobre esse confronto só a partir de amanhã. Alguns pontos que eu destaquei aqui da entrevista do Felipe Luiz. Ele foi perguntar sobre quando que vai poder contar com o Emerson e o Saul. Ele disse que provavelmente será rapidamente. Então, se é rapidamente, acredito eu então que Saul e Emerson talvez possam estar à disposição ou na quinta-feira ou, quem sabe, no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Quinta-feira eu acho que tá muito cedo. Eu também acho que quinta-feira ainda tá muito cedo, mas provavelmente talvez pro jogo de domingo. Sobre a utilização do Saul, o Felipe Luiz falou que vai utilizar ele em várias posições. Pois é. O que acho um ponto positivo que a gente já se esperava, né? Que o Saul fosse utilizado em várias posições. Ali no meio de campo. Achei interessante o Felipe Luiz deixar isso bem claro. Bom, ele deixou claro que o De La Cruz está no departamento médico. Então, De La Cruz está machucado, né? Ele disse que o De La Cruz está no departamento médico. Então, significa que De La Cruz está machucado. Porque De La Cruz ficava lá, não joga, mas também não está machucado. Bom, pelo que o Felipe Luiz deu a entender ali e falou, sim, o De La Cruz está no departamento médico. Uma coisa que eu quero discordar sobre o que o Felipe Luiz falou sobre os laterais, tinha uma hora que eles vinha e voltava, dava amplitude e voltava. Eu não concordo com o Felipe Luiz. Para mim, os laterais do Flamengo praticamente não deram amplitude, principalmente o lateral direito. No começo da partida estava dando amplitude, mas depois o Atlético começou a atacar pelos lados. Me perdoe, não acho não. Acho não. Para mim, o Flamengo só estava jogando por dentro, os laterais do Flamengo não estavam dando amplitude. Então, pelo lado direito, era inexistente a amplitude pelo lado direito. Então, assim, faltou amplitude no time do Flamengo no dia de hoje. Essa que é a verdade. Faltou, e um dos motivos que pra mim fez o Flamengo sofrer muito pra ganhar o Atlético Mineiro hoje foi por conta disso. Se você não abre o campo, fica muito mais fácil pra quem tá marcando. Muito mais fácil. O seu jogador que tá tendo a bola não tem espaço pra poder jogar. E, bom, ele falou que o Flamengo foi vertical hoje. Eu também acho, concordo com o Felipe Luiz. Nesse ponto, sim, eu também acho que o Flamengo foi muito vertical. Tanto que teve algum momento no começo do jogo que eu virei pra Maiara e falei: o Flamengo precisa respirar um pouco mais com a bola. Tentar rodar a bola de um lado pro outro para poder parar de perder tanta bola. Porque se você tá indo muito vertical, erra bola pro adversário, contra-ataque do adversário. Nesse ponto, eu concordei com o Felipe Luiz. Alguma coisa mais? Não, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que é isso. Obrigado a vocês que nos acompanharam. E a gente vai amanhã, vai estar novos vídeos aí, já depois dessa vitória do Flamengo do Atlético Mineiro, a nossa avaliação do desempenho dos jogadores do Flamengo, nossa opinião sobre a partida. É isso, gente. Nos vemos na próxima. Uma boa noite a todos e até a próxima.